E aí, pessoal, tudo bem? Gente, vídeo de hoje eu vou continuar. Está sol, hein? Ó, tá muito sol hoje. Então, gente, hoje eu vou continuar contando para vocês como foi as minhas experiências lá quando eu estava no Corpo de Fuzileiros Navais. Então, eu lembro que no último vídeo, eu vou fazer um resuminho. Tô meio ruim aqui, hein? Vou fazer um resuminho aqui do que eu falei no outro vídeo para vocês poderem acompanhar. Então, no outro vídeo eu tinha falado como foi a minha experiência ali no primeiro dia, né? E eu contei algumas coisas e aí falei que naquela noite eu tinha acordado às 3h30, 3h15 mais ou menos, com aqueles instrutores que eu tinha comentado, com extintor de incêndio. Então eu vou continuar daí a história, tá bom, gente? Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu sou o Randall, esse aqui é o RNA e aqui a gente faz uns estudos mais objetivos, mais focado em alguns temas importantes. Esse é o principal foco do canal, mas às vezes eu paro um pouquinho para contar algumas histórias aqui, um pouco mais sobre mim, tá bom? Então esse é mais um vídeo dessa série aqui de como eu já vivenciei aí algumas coisas e agora estou contando para vocês aqui sobre como foi o Corpo de Fuzileiros Navais, beleza? Então seja muito bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Se você assistir ele inteiro, deixa um joinha, se você gostar, compartilha, divulga, que ajuda pra caramba, tá bom? E eu agradeço, tá certo? Então vamos lá, gente. Então, partindo da onde a gente parou lá no vídeo anterior, eu vou deixar o vídeo aqui no card aqui ou aqui para vocês, tá? Para vocês, caso você não tenha assistido essa parte, você volta lá e assiste para você entender onde é que eu tô, tá bom? Então, naquela noite, gente, o que aconteceu? Os instrutores, eles chegaram no alojamento, gente, com um extintor de incêndio, aquele de pó, de CO2. E, e começaram a descarregar o extintor, assim, no alojamento todo. Meu, primeiro, você já pensa na sujeira que ficou depois. Quem teve que limpar, a gente mesmo. Mas assim, eu não tinha dormido muito, né, aquela noite, porque estava muito ansioso ainda, né, tinha acabado de chegar. Mas consegui até dar umas cochiladas. E aí, aquele turbilhão de coisa acontecendo às 3 horas da manhã, acho que tinha uns 4 instrutores com extintor de incêndio assim, e apertando, disparando o extintor em cima de todo mundo assim. E as triliches, elas eram na época, né, de ferro, e aí eles passavam batendo o extintor, um pedaço do extintor nas treliches, e começava a fazer um barulho enorme. Todo mundo acordou assim, desesperado, não sabia o que tinha que fazer, uns pulando da cama. Tinha gente que estava dormindo sem roupa, tinha gente que estava dormindo com pijama, porque tinha trazido de casa. Então foi um fuzuê doido mesmo. Eu assustei mais com o barulho da triliche, né, que eles estavam fazendo, do que com o próprio extintor, porque não teve nenhum que veio direto, o extintor direto em mim. Mas, meu, de ver aquele monte de pó branco por todo o alojamento, assim, foi um negócio meio desesperador na hora. Como eu falei para vocês, agora eu acho cômico, né, mas na hora não foi tanto assim. Então foi isso, a gente acordou desse jeito e aí aquela gritaria, aquele negócio tudo, aquela correria igual acontece nos filmes mesmo, e aí botou todo mundo pra lá, pra fora do alojamento. Tinha um pátio
grande na frente da companhia, assim, tinha um pátio grande onde a gente ficava sempre de manhã fazendo as formaturas ali, e ordem unida também, a gente treinava muito ordem unida ali naquele espaço. E aí foi todo mundo ali para fora do jeito que tava mesmo. Então tinha gente que tava de pijama, tinha gente que tava sem roupa, né, só de cueca, então tava tudo bagunçado. E aí os instrutores começaram a dar aquele choque, aquele impacto de primeiro dia, né, que tinha começado de verdade, porque no dia anterior tinha sido a recepção só, né? Então, ali naquele dia já começou aquela gritaria, aquele negócio doido mesmo, e ninguém sabia exatamente o que tinha que fazer, né? E aí colocou todo mundo lá fora e começou a já zoar, assim, né? E quem tava de pijama, quem não tava sem nada. Bom, eu tinha dormido de camiseta, calça normal, porque sei lá, eu durmo desse jeito mesmo, né? Então acabou ficando por isso mesmo. E aí eles deram, a primeira vez, né? Eles deram algumas coisas que a gente tinha que ter, por exemplo, alguns uniformes que a gente ia correr de manhã, toalha. E eu vou deixar um detalhe aqui, gente, que essa toalha, ela olha, tem história muito boa sobre essa toalha, só que eu vou deixar para o próximo vídeo. Quem assistir esse vídeo aqui já conhece a história da toalha, sabe que chorar na toalha. Ai, gente, chorar na toalha é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então tá, né? Então eles juntou a gente lá fora e começou a distribuir esses materiais que a gente ia ganhar mesmo. Então, distribuiu os uniformes, uma camiseta branca, um shorts para correr, meia, tênis, as toalhas, todos os uniformes ali que a gente precisava naquela hora, eles deram pra gente. E deram até uma canequinha de alumínio assim, que na alça da caneca ela era meio furada e aí cabia certinho o garfo, a faca e a colher na alça da caneca. Bem legal. Então você já andava com a caneca o dia inteiro praticamente. E aí foi isso, ali naquele primeiro momento, né? A gente saiu do alojamento do jeito que estava mesmo, e aí começou a colocar em ordem a gente, né? Pra dar esses uniformes aí, e depois deixou a gente se trocar mesmo, né? Pra poder sair a primeira vez, assim, correr pelo quartel a primeira vez. E, e não tinha tomado café ainda, não sei, acho que era umas 4 horas da manhã, umas 5 horas, não sei quanto tempo que a gente ficou ali fora também. E no meio disso tinha, assim, né, um monte de gente fazendo aquelas perguntas que não tem cabimento nenhum, mas também ninguém sabe de nada, e aí começa a fazer umas perguntas do tipo, quando que eu posso ir para casa? Ou uns já queriam desistir naquela hora mesmo. Então, né, um negócio meio absurdo. Se podia usar celular, bom, na época eu não tinha celular, né, então nem estava preocupado com isso. Mas tinha gente que já tinha, e aí estava perguntando se podia. E cada vez que fazia essas perguntas esdrúxulas assim, tinha que pagar flexão, né? Pagava 10 flexões, ou polichinelo, ou abdominal. Dava um jeito de pagar essas perguntas aí que a gente fazia lá na hora. E aí depois a gente se trocou, né, com esse uniforme de educação física, né, então que era uma camiseta regata e uma bermuda, um shorts, né, bem fininho assim, e o tênis que eles deram mesmo, não podia levar tênis nem nada, era aquele que tinha mesmo. E aí a gente saiu correndo pelo quartel, foi meio que conhecer as dependências do quartel, né, correndo e cantando aquelas musiquinhas também, né, aquelas musiquinhas de correr. Agora eu não lembro, não vou lembrar nenhuma agora, mas num próximo vídeo eu trago uma musiquinha para vocês. E aí, gente, nesses dias de sequência aí, então foi isso que aconteceu logo no dia seguinte, né? E aí, nos dias seguintes, foi rotinas basicamente a mesma, né? Só que teve um dia, assim, muito legal, que é um negócio que
ninguém está acostumado a fazer assim, né? E ali você meio que aprende a agir dessa forma, né? Então acabou sendo assim. Dentro daquele rancho que eu tinha falado, que era o refeitório, né, onde a gente estava, então a gente era tudo recruta e sempre que entrava um superior, né, um sargento, um tenente ou um comandante, que nessa oportunidade foi o comandante do quartel que entrou, que era um capitão de corveta, capitão de corveta. Depois, se vocês te sentirem dúvidas aí, eu falo como é a hierarquia, desde o soldado até o almirante. Então, ele era um oficial, né, extremamente graduado, comandante do quartel. Então, assim, ninguém manda mais do que ele lá. E ele entrou no rancho. E quando ele entrou no rancho, ninguém sabia o que tinha que fazer. E aí, os sargentos que estavam ali, né, os instrutores, eles mandaram todo mundo ficar em pé assim. E tinha um menino que estava na minha frente, que eu agora não vou lembrar quem era também. Era da minha companhia, né? Um conhecido, mas eu não vou lembrar quem era agora. Que ele não levantou na hora, né? Todo mundo ficou de pé lá e aí tinha que ficar em posição de sentido, porque o comandante do quartel tinha entrado no rancho. Onde já se viu isso, né? Você tem que parar de comer, levantar, ficar em pé, porque entrou uma pessoa. Mas o militarismo tem dessas coisas e eu gostava na época. Tem bastante coisa que eu acho que é totalmente desnecessário hoje, mas na época era legal e é disciplina, né? Você tem que ter na hora e é assim. E aí ficou todo mundo de pé, mas esse menino não. Ele ficou. Ele ouviu, mas ele estava com muita fome. E ele estava comendo muito mesmo. Eu não sei se ele já não tinha comido vários dias assim, né? Não sei se tinha passado mal. E ele acabou comendo muito ali naquela hora. Era de manhã, em alguns dias depois, né? A gente estava tomando café. É. E ele estava comendo muito. E aí entrou o comandante e ele não ficou em pé e continuou comendo. E foi muito, muito engraçado, assim. Bom, na hora ele teve que pagar milhões de flexões, né, e abdominais e tudo, mas todo mundo em pé, sabe, assim, todo mundo em pé, em posição de sentido, em silêncio, porque o comandante tinha entrado, e ele não, continuou comendo lá. Acho que era um mingau, acho que era um mingau, né, porque era de manhã, acho que era um mingau. E ele não parou não, continuou comendo lá. E aí o comandante veio assim na direção dele e dele um tapa, meu, mas foi um tapa, foi um tapa servido mesmo, no pescoço dele, que acho que metade do mingau voou pra frente, assim. Claro, isso vai encostar em diversos assuntos aí, né, até de direitos humanos e tal, mas na época era dessa forma e não sei se talvez tenha mudado hoje, mas era assim e todo mundo entendeu e todo mundo aceitava dessa forma, né? Então, o militarismo tem os seus prós e contras. Então, na hora ele fez isso e aí o menino tomou um susto e aí ele ficou assim, sem saber se levantava ou sentava ou ficava lá. E aí ele ficou no meio do caminho assim com o prato e não sabia se ele levantava com o prato também. E foi um negócio assim, muito rápido, mas foi muito engraçado, porque o comandante falou para ele, por que que ele perguntou para ele, né? Por que que o recruta não tinha levantado quando ele tinha entrado no recinto, né? Quando o comandante entra no recinto, todo mundo tem que ficar em pé. E aí ele perguntou por que que ele não tinha levantado. E, bom, primeiro o recruta ficou em silêncio um tempão, né? E depois ele respondeu, não lembro exatamente as palavras dele assim, mas ele respondeu mais ou menos assim, porque eu tava comendo, né? Então assim, eu não vou parar de comer só porque outra pessoa entrou e eu vou continuar comendo, né? E o comandante, ele achou aquilo tão
assim, tão afrontoso, mas ao mesmo tempo tão engraçado que ele, lógico, depois de ter tomado aquele tapa no pescoço, né? Ele não sabia se ele levantava com o prato ou não, e o comandante perguntou para ele por que que ele não tinha levantado, que isso era, ele tinha que fazer, né? E ele falou que era porque ele estava comendo. Simples assim, respondeu assim. Claro que a gente não tinha muita noção ainda de quem era a hierarquia, né? Quem mandava em quem. Então, ficou uma cena engraçada, uns querendo dar risada, outros já sabia que aquele cara era o comandante do quartel e todo mundo tinha que respeitar. E o próprio comandante ficou assim, achou aquilo tão fora do comum de um recruta falar isso para ele que ele ficou sem reação também. E aí ele pediu para todo mundo sentar e continuar comendo, e depois ele começou a dar risada, todo mundo deu risada, porque foi um negócio totalmente anormal de um dia assim, né? De onde todo mundo teria que levantar e esperar ele falar, né? E aí ele falou o que ele tinha que falar lá, que eu não me lembro, ele tinha que dar um recado pra gente, acho que era boas-vindas mesmo, só que ele não falou pra gente ficar em pé, né? Ele pediu para todo mundo ficar sentado e continuar comendo, e ele falou, né, assim, mais à vontade. E isso foi muito estranho, porque logo depois, né, a gente sabia que isso nunca ia acontecer num dia normal, assim, onde todo mundo tivesse levantado. Então, aquele recruta lá que, sem saber, falou sem querer e não fez o que ele tinha mandado, né? Ficou essa situação assim muito atípica, né? Depois, nos outros dias, claro que não aconteceu mais, mas aquele dia foi muito interessante, foi muito legal. E aí aconteceu bastante coisas assim, né, desse tipo. Eu vou continuar contando aqui para vocês outras situações também. Se tiver umas mais curtinhas, eu conto duas coisas, mas vou contando para vocês aqui aleatório. Não vou contar dia a dia porque eu não lembro também, né? Mas eu vou trazer para vocês os dias mais cômicos, assim, que na hora não foi, né? Mas depois, hoje, eu contando, ele se torna. Tá bom, gente? Então, para hoje é isso, tá? Eu trouxe para vocês aí mais um dia diferente que a gente teve no quartel. Para mim foi estressante na hora, mas agora a gente acha tudo engraçado, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você gostou, deixa um joinha, pode compartilhar, pode me seguir nas redes sociais, pode tirar dúvidas sobre essa época aí, que eu vou ficar muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês, tá bom, gente? E no próximo vídeo eu vou contar para vocês aí um pouquinho de como era os treinamentos que a gente fazia, tá? Tinha umas pista de cabo, pista de corda, pista de manabilidade, tá bom? Então eu vou contar para vocês como eram esses treinamentos aí, tá certo, gente? Então, muito obrigado, se cuidem, não esquece, lanchinho saudável e vem comigo. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt